Satsang 2. Satsang no sábado, 29 de junho de 2019, em Tarifa, digamos que uma conclusão dietética. Por isso, o que vos vou dizer vem de uma série de coisas que já disse e desenvolvi extensivamente em 2017 e 2016, relativamente a certos aspectos da dietética humana. O que vou dizer é um pouco contrário ao que se ensina na nutrição, na dietética e no que se aprende na medicina. Mas agora, no entanto, há evidências suficientes, por um lado, dos estudos que foram oficialmente realizados em inúmeros países, principalmente na Ásia, ou seja, fora do Ocidente, sobre um certo número de produtos, mas também certas regras dietéticas que são importantes. As regras dietéticas, de que vou falar, baseiam-se na medicina chinesa. Ou seja, nos sistemas neurocientíficos que criei, existe um sistema que permite determinar os alimentos que são indicados para uma pessoa de acordo com seus meridianos de acupuntura, de acordo com sua tipologia, sua caracterologia, muito mais do que regras fixas para todos como aprendemos no Ocidente, por exemplo, não comer gordura, etc. As conclusões a que se chegou através destas medidas alimentares chinesas e também através da experimentação de um certo número de produtos, levaram-nos a estabelecer um certo número de regras que vão contra o que é conhecido no Ocidente, mas cujos efeitos são absolutamente espantosos em termos de saúde. Então, não é um satsang, mas sim técnicas dietéticas de bem-estar. Em primeiro lugar, devemos esquecer tudo o que temos vindo a receber desde 1950 através de estudos adulterados sobre o colesterol. O colesterol é uma vitamina essencial para o cérebro. Além disso, quando uma pessoa vai morrer, nos estágios, sabemos muito bem quando vai morrer, seu colesterol entra em colapso. Além disso, se não restar colesterol, você está morto. Tudo começou com o estudo nos anos, logo após a Segunda Guerra Mundial, sobre uma população muito particular numa região da Escócia que tinha uma anomalia dita penal que desencadeou ataques cardíacos, porque havia uma taxa de consanguinidade muito elevada e havia uma anomalia, chamada apolipoproteínas, ou seja, moléculas que transportam gordura. São proteínas que carregam gordura. E estas pessoas tiveram ataques cardíacos. E tivemos a ideia de remover o colesterol deles e não houve recorrência. O problema é que eles colocaram este estudo em todo o mundo. Este é o esquema do colesterol que remonta aos anos 50. Há de fato um bom e mau colesterol. No entanto, em dietética e estudos médicos, partimos da premissa de que a gordura deve ser eliminada. Exceto que, sem gordura não se pode viver. É tão simples quanto isso. Por outro lado, era necessário ter em conta um certo número de elementos, também comprovados, relativos à flora intestinal, o que se chama microbiota intestinal, e um certo número de anomalias que são constantes nos seres humanos e em todos os povos, ou seja, depois de 40 anos, como regra geral, todas as velocidades intestinais têm sido amenizadas, que você coma bem ou não, que você coma proteínas, que você seja vegetariano, que você seja vegano, não muda nada. Isto significa que desde uma certa idade, todas as velocidades intestinais desaparecem. E será responsável, por exemplo, pela chamada intolerância ao glúten, simplesmente porque a microbiota já não existe. É claro que existem muitos laboratórios que libertaram aquilo a que chamamos microbiotas, ou seja, fermentos lácticos em doses muito elevadas. O único problema é que estes fermentos lácticos que são absorvidos, existem estirpes não humanas que têm, por exemplo, nos laboratórios Pineige na Europa, mas o problema é que esta microbiota em forma de cápsula, após 3 semanas, é eliminada porque não há maneira de se instalar, porque não há mais vilosidade intestinal. A absorção intestinal, lembro-lhe, é feita no intestino delgado através destas vilosidades, ou seja, o que se chama dobras de membrana, que já não existem. Sistematicamente depois de 40, 50 anos, mesmo com uma dieta perfeita. Na medicina, desenvolvemos muitas coisas sobre esta microbiota intestinal. Até falamos do cérebro do estômago porque sabemos que são os microbióticos, a sua flora intestinal, que irão controlar os seus gostos alimentares e que, obviamente, desempenharão um papel extremamente importante na digestão.
Se você não tiver mais velocidades intestinais, é claro, a partir da idade de 40 anos em diante, intolerâncias ao glúten, inchaço, vários e variados distúrbios digestivos começarão a aparecer. Assim, tomar uma microbiota, mesmo de natureza humana, como o Laboratório Royale, do Luxemburgo, não serve para nada, vai durar 2 meses e depois é eliminada porque a microbiota não pode instalar-se. No entanto, há apenas um produto e apenas um é a prioridade que irá restaurar estas velocidades intestinais. É um problema estrutural. As velocidades desaparecem, não sabemos bem por que, podemos constatá-lo. Mas essencialmente desaparecem, penso eu, por causa de um déficit de gordura que é absorvido. Note-se que no metabolismo celular, em geral, a energia é fornecida por 2 fontes. Uma via chamada cetogênio, que metaboliza as gorduras, e uma via chamada mitocondrial, que utiliza açúcar no ciclo de pico, para aqueles que fizeram um pouco de estudos biológicos, qualquer que seja. A primeira coisa a fazer para o bem-estar geral de um indivíduo é restaurar suas velocidades intestinais, em primeiro lugar e acima de tudo. Para reinstalar a microbiota intestinal normal, não há necessidade de tomar uma microbiota, quaisquer que sejam os laboratórios, pois assim que os vírus intestinais são reconstituídos, a microbiota humana normal, instala-se sozinha nos vírus. Há apenas um produto e apenas um no mundo, por enquanto, que repara as velocidades intestinais. Então ele faz com que se reproduzam, ou multiplica e reapareçam. É um fungo que vem até nós do Brasil chamado crina de leão, onde o nome erudito é Ericium echinaceus. O Erício equináceo, ou crina de leão, é um fungo que tem sido estudado, portanto, no Brasil. É um cogumelo muito grande, que faz uma crina de leão e que foi aclimatado, em particular, por uma fase da terrace que é o Angalice, que é a referência mundial para estudos sobre cogumelos e o fabrico de extratos de cogumelos. É claro que o Ericium foi estudado da mesma forma que outros fungos. Claro que não vou voltar aos estudos destes fungos. Você os tem online. É acessível a todos. Além disso, a filial francesa do IFAS da Terra criou um curso de micoterapia online, se você quiser se interessar por ele, que é muito simples e lhe dará o básico do uso de cogumelos, muito facilmente, que é acessível a todos, sem necessidade de conhecimentos especiais. Mas percebemos porque muitos de nós tomamos estes cogumelos do laboratório das IFAS da Terra. Testei-os durante 2 anos. Levei-os todos para ver o que se passava. Note-se que todos os fungos, independentemente das especificidades de alguns dos fungos, por exemplo, o Coriolis que atua sobre o sistema imunológico, o Chaga. Você tem outros cogumelos, o Vermalucidum, que é muito conhecido, é chamado o líder dos cogumelos porque regula todas as funções centrais. Mas todos os fungos, sem exceção, são extremamente ricos em 3 produtos que estão envolvidos na constituição das membranas celulares. Sabemos agora que as membranas celulares são a chave para todas as doenças. Por exemplo, antes de falarmos de genética, agora falamos de epigenética. Sabemos que o DNA e os genes são modificados em contato com o meio ambiente e não segundo as leis da evolução de Darwin, que não significam nada, mas segundo o meio ambiente. Isto é instantâneo. Sabemos que o DNA também muda de acordo com os pensamentos, de acordo com as palavras que você diz. Isto é muito importante, estas descobertas extremamente recentes. Mas nos cogumelos, temos polissacarídeos, alfa-glucanos e beta-glucanos. Podes procurar na internet, não tenho tempo para desenvolver. Mas são componentes essenciais da membrana celular. Uma membrana celular funciona quando tem plasticidade normal, ou seja, é redonda na sua forma. No entanto, com o desaparecimento das velocidades intestinais e da microbiota intestinal, as células perdem esta plasticidade celular e tornam-se cada vez mais porosas. Isto explica, naturalmente, o que é conhecido como estresse oxidativo extracelular primeiro e depois o estresse intracelular e todas as doenças degenerativas sem exceção. A primeira coisa a fazer é dar este fungo, que tem moléculas específicas que irão estimular o crescimento das velocidades intestinais simplesmente fornecendo o que falta no sangue, ou seja, gorduras, polissacáridos, alfa-glucanos e beta-glucanos.
E nos extratos, é claro, você tem doses consideráveis deles e é isso que vai agir independentemente das especificidades de cada um dos fungos. Por exemplo, o fungo chamado Coriolus, o Cordyceps sinensis, que é um fungo usado na medicina tradicional chinesa ou asiática e tem características interessantes. Ele realmente estimula o funcionamento intelectual e a libido mesmo aos 70 anos. É fantástico este cogumelo, mas estas são as especificidades que são únicas. Por exemplo, Copraire trata diabetes, Colorius versicolor estimula o sistema e imunidade, o sistema imunológico e imunidade em geral. Maitake ou Shiitake, por exemplo, tem ações muito variáveis. Você tem um fungo que vai agir, o Polyporé por exemplo, Polyporus umbellatus, que vai agir em todos os edemas do corpo, linfático, pulmonar ou outro. Por conseguinte, absorve o edema em todo o corpo. Estas são ações específicas dos cogumelos. Eu lhes convido, se você estiver interessado, vá ao site Adenat FR, onde eu lhe digo, você terá acesso aos cursos mesmo online. O treinamento em cogumelos é extremamente simples, leva 2 dias. Estes não são estudos que duram anos. É suficiente conhecer as funções e constituintes destes fungos. Então, a primeira coisa que acontecerá quando absorveres este fungo, para que este cogumelo de qualquer laboratório, não apenas Adenat, que são os mais eficientes para seus próprios processos de fabricação. O mais importante é absorver estes cogumelos de manhã com o estômago vazio, antes de qualquer outro alimento. Ou seja, você tem que tomá-lo com o estômago vazio e respeitar um intervalo de 20 minutos. É assim que você terá a carga mais polissacarídeo que vai passar para o sangue, alfa e beta-glucanos, que são, portanto, os materiais da constituição celular. Todas as membranas celulares são constituídas por 3 camadas. Há camadas de fosfolipídios, é claro, há colesterol nas membranas celulares, e é por isso que o colesterol é uma vitamina. E que se perde a plasticidade cerebral quando se segue uma dieta sem colesterol, o que é uma heresia, a menos que se tenha uma anomalia nas apolipoproteínas, como as pessoas na Escócia tinham numa área muito específica da Escócia. Mas, caso contrário, tudo que visa reduzir o colesterol é uma heresia total. Trata-se de um esquema que se desenrola desde 1947 e que se perpetua de forma absolutamente catastrófica, porque o colesterol, mais uma vez, é uma vitamina essencial na constituição das membranas celulares e no cérebro. Ou seja, tudo que se chama axônios ou dendritos, as comunicações entre neurônios, é obviamente feito por uma bainha de mielina que reveste fibras nervosas, axônios e dendritos, e este axônio é composto da mesma coisa que a membrana celular, ou seja, essencialmente colesterol. Então a besteira de colesterol bom e ruim, isto também é besteira, o bom como o mal são essenciais. Agora sabemos isso através, por exemplo, dos chamados ômega 3, ômega 6 e ômega 9, das chamadas gorduras insaturadas e das gorduras saturadas. Você deve fornecer seu corpo com gorduras boas e ruins. Por outras palavras, consumir ômega 3, como algumas pessoas fazem em doses delirantes, é mais prejudicial do que comer charcutária. Deve haver ambas as gorduras. Se você não fornecer o corpo com 2/3, 1/3, de gorduras boas e ruins em uma proporção, o corpo não pode sair dela. Quando se absorve este fungo, de manhã de estômago vazio, se for hifas da terra, depende da dosagem, mas no hifas da terra são 2 cápsulas de manhã de estômago vazio, uma caixa é suficiente, isso faz 1 mês e meio de tratamento, com um suco ácido de frutas. Vendem ascorbato de potássio para promover a permeabilidade intestinal e a absorção destas moléculas essenciais, ou seja, polissacáridos, alfa e beta-glucanos, bem como colesterol. Não há colesterol nos cogumelos, mas há polissacarídeos e seus glucanos e outras substâncias que sintetizam o colesterol, bom e ruim. O que vai acontecer quando tomares o cogumelo? Você vai, 1. Restaurar permanentemente a microbiota intestinal normal, você vai restaurar todas as vilosidades intestinais e você vai descobrir que todos os sintomas digestivos, inchaço, flatulência, digestão lenta, intolerância ao glúten, alergias digestivas de qualquer tipo,
Eu era alérgico a amendoins e agora estou a gostar dos amendoins. Estava a comer a rolar no chão. Não é uma piada, toda a gente reparou nisso. Quando você engolir, portanto, este fungo, você vai restaurar, é claro, nós dissemos todo o trato digestivo e você vai notar inequivocamente que os distúrbios digestivos de qualquer tipo desaparecem completamente. Além disso, você vai recarregar as células com polissacarídeos, alfa e beta-glucanos. Você irá restaurar a plasticidade celular e as trocas de membrana entre um meio extracelular e intracelular. A membrana celular funciona e você vai recuperar um pH ideal e você vai limitar o que é chamado estresse oxidativo. E você vai limitar o aspecto degenerativo que é clássico para todos. Em energético, você tem o que é chamado de terreno normal, que é um mais raro. Tens o terreno mais comum, chamado neuroendócrino. E conforme você envelhece, conflitos psicológicos, degeneração do corpo, aparecem a você o que é chamado um solo degenerativo, yang, como nós dizemos, isto é, com um estresse oxidativo celular extra que no final de por algum tempo levará ao estresse oxidativo intracelular que é responsável por absolutamente todas as doenças degenerativas de qualquer tipo. Todas as doenças, por exemplo, diabetes tipo 2, esclerose múltipla, todas aquelas doenças que estão ligadas a uma certa forma de envelhecimento. Naturalmente, quando isso acontece em uma idade mais jovem, você sabe que há fatores psicológicos e mentais ou emocionais envolvidos. Mas, no entanto, se você restaurar a arquitetura de suas células, você vai funcionar 10 vezes melhor. Assim, o Erison restaura as velocidades, restaura a microbiota e restaura a plasticidade celular ao nível da membrana celular. Então, em 1 mês e meio, desde os primeiros dias, você percebe uma mudança radical no seu estômago. Então, você terá que fornecer outras gorduras que terão, além de sua composição, antioxidantes importantes, e lá você tem apenas um produto chamado CRIO. Então, CRIO, tens de saber que é o crustáceo que as baleias comem, ou pelo menos os grelhadores. Note-se que o CRIO representa 10% da biomassa de tudo que vive na Terra. Os humanos representam 0,1% da biomassa. Então o CRIO é enorme. Ou seja, é o material mais presente como nutriente e organismo vivo na Terra, 10% da biomassa. Se contarmos todos os mamíferos, não é nem 1% da biomassa em relação às plantas, insetos e outros animais. Então, vês que os mamíferos são muito pouco comparados com o CRIO. Por conseguinte, o CRIO do Antártico deveria ser conhecido, por exemplo, como uma baleia comum que engole cerca de 3 a 5 toneladas por dia de CRIO do Antártico. Acontece tão depressa, que algumas pessoas me fizeram perguntas na altura, que era criminoso comer CRIO e que se cavamos as reservas de CRIO. O que é absolutamente impossível. O CRIO está a multiplicar-se a toda a velocidade. É onipresente em todos os mares e isso é o que só comem os chamados engolidores, isto é, as verdadeiras baleias. Ou seja, aquelas que não têm dentes, têm o que se chama barbas de baleia. As pessoas das grandes mães geneticistas são estas baleias de barbas que só comem CRIO e absolutamente nenhum peixe. Assim, antes de falarmos das regras dietéticas que descobrimos graças à dietética chinesa e ao meu sistema de medição neurocientífica que criamos, descobrimos que a coisa que mais fez bem às articulações, a qualidade da pele e as suas propriedades antioxidantes, é o que chamamos de óleo de CRIO. Óleo de CRIO, por isso há vários laboratórios lá também. Mas existe um laboratório canadiano que detém a patente para a extração de óleo de CRIO do Antártico, ou seja, recolhe os mártico e eles têm o processamento que é feito no próprio navio. Ou seja, esmagam o CRIO e recuperam o petróleo. Só estão a remover a concha. E no CRIO você tem uma molécula extremamente interessante, que é o antioxidante mais poderoso que existe, responsável pela coloração laranja de todos os crustáceos, chamados astaxantinas. A astaxantina é o antioxidante mais poderoso do planeta. Existem, de fato, alguns pequenos problemas alérgicos, mas são muito raros, o que pode provocar sintomas cutâneos. Mas diz respeito a muito poucas pessoas.
Assim, depois de restaurar a microbiota intestinal, restaurar as velocidades intestinais, restaurar a plasticidade celular, você tem que tomar um pouco de crio de vez em quando. Eu também aconselho você a tomar o crio que detém a patente chamada NKO, porque o óleo de crio oxida e quando ele é oxidado, ele faz gorduras hidrogenadas e torna-se como você vai ao longo, semanas e meses que você tem o seu óleo de crio em cápsulas, impróprio para consumo. A patente NKO consiste na fabricação de cápsulas seladas, como faz o IFAS da Terra. Não pode haver oxidação. Então, eles são realmente os melhores. Você o toma em doses. Não é uma questão de tomá-lo para toda a vida, mas às vezes. E assim que o tomar, vai notar que tem uma pele que muda instantaneamente. Isto pode ser visto em pele seca e até mesmo em pele oleosa, que se torna uma pele que também é muito mais plástica, muito mais hidratada e muito mais saudável em todos os níveis. Então, quando tomaste o teu cogumelo, quando tomaste o teu óleo de crio, então, a nível dietético, estou a falar de neurociência, percebemos coisas absolutamente fundamentais. Alguns são conhecidos e reconhecidos por nutricionistas. Por exemplo, o leite de vaca é impróprio para consumo humano, totalmente impróprio. Não é o mesmo para queijo, estou falando de leite. Assim que há fermentos lácticos no queijo, ele é transformado e algumas moléculas são transformadas e não há mais efeitos colaterais. Os humanos não são feitos para absorver produtos lácteos. Outra classe de produto que não é absolutamente feita para o metabolismo humano, pois faz o trabalho mitocondrial funcionar, são os açúcares. Quando falo de açúcares, refiro-me aos açúcares rápidos e aos açúcares lentos. Diz respeito tanto aos cereais como aos frutos. Diminuir a proporção destes produtos e substituí-los aumentando tudo que é gordura é a melhor forma de ser perfeitamente saudável. Além disso, no que respeita aos vegetais, os vegetais são comumente consumidos, quer se seja vegetariano ou não, constatamos algo que é fenomenal. Os vegetais crus são tóxicos em comparação com os vegetais cozidos. O efeito energético da medicina chinesa é muito claro. Quando um vegetal é cru, ele tem sua característica intrínseca de um vegetal dependendo da cor, do sabor, na verdade tudo o que os médicos chineses descrevem. Mas quando é cozido, é submetido à água fervida ou grelhada e adquire novas características. Na medicina chinesa, é muito importante compreender que, por exemplo, dizer a alguém para não comer um ovo é uma heresia, porque não existe o mesmo efeito entre um ovo cozido, um ovo frito, um ovo cozido duro e uma omeleta. Os efeitos dietéticos não são os mesmos na medicina chinesa. E descobrimos que os vegetais cozinhados eram muito mais facilmente assimiláveis, em termos de energia e dieta, do que os vegetais crus. Temos de estar vigilantes, e isso é constante em todas as avaliações da dietética chinesa que são feitas há 10 anos, quer eu, quer as pessoas que são proprietárias das máquinas que criei. É muito importante compreender que a proporção de vegetais cozinhados deve ser superior à de vegetais crus, numa base consistente. Claro que não é um equilíbrio numa refeição. É um jogo de uma semana, por exemplo, veja quantos vegetais crus você comeu em comparação com os vegetais cozinhados. E se você comer mais vegetais crus, você é susceptível de desencadear estresse oxidativo celular extra, mecanismos de acidez, dor nas articulações, dores de cabeça, etc, etc, etc. Por conseguinte, em termos de produtos hortícolas, a proporção de produtos hortícolas cozinhados deve ser sistematicamente superior à proporção de produtos hortícolas crus, independentemente da época do ano. Se você respeitar esta regra simples no que diz respeito aos vegetais crus e cozinhados, se por um tempo, vamos dizer algumas semanas ou alguns meses, você parar todos os açúcares rápidos e lentos, sem qualquer exceção, que você substituir em sua dieta todos estes açúcares lentos e rápidos com gorduras, você vai fazer o seu ciclo de energia trabalhar de forma diferente, você vai envelhecer muito mais lentamente. Ou seja, o ciclo de pico através da mitocôndria é responsável pelo envelhecimento. Sabemos disso, porque vai atacar os extremos do DNA, chamados telômeros.
E seus telômeros são destruídos, o que significa que o DNA será restrito, anormalidades genéticas aparecerão e você desenvolverá todos os tipos de patologias. Portanto, aumente a proporção de vegetais cozinhados em relação aos seus vegetais crus. Tente pelo menos por um tempo. Quando eu digo um certo tempo, não é toda a sua vida, mas pelo menos 1 ou 2 meses. Depois de reparar as vilosidades intestinais, você vai substituir todos os açúcares com gordura e você vai fazer o seu metabolismo trabalhar pela via chamada cetose, excluindo a via mitocondrial. Assim, limitará a destruição do seu próprio DNA e os telômeros desaparecerão. O açúcar está certamente junto com o leite de vaca, os produtos mais nocivos para a saúde humana. Não somos feitos para comer açúcar de qualquer tipo. Somos mamíferos e o açúcar é um produto extremamente perigoso, e não me refiro apenas aos açúcares brancos. Estou a falar de todos os açúcares contidos mesmo sob a forma de frutose em frutos. Irmã, até mesmo o mel. O mel é diferente, há outras moléculas nele. Mas ainda é doce. Se queres ser radical. Irmã, açúcares processados. O que queres dizer com isso? Irmão, não sei, um croissant, por exemplo. Não, é a mesma coisa. Irmã, é a mesma coisa. Doces, bolos, todos os açúcares, todos os açúcares. E todas as pessoas que restauraram a microbiota através do fungo, Ericium, Miculeo, no Adenate, notaram que toda a gordura desapareceu. É paradoxal, você come gordura e perde a gordura. Come gordura e recupera uma plasticidade articular absolutamente insensata. Essa é a verdade. Tenho uma plasticidade que nem sequer tinha quando tinha 16 anos. Posso dobrar-me ao meio como um iogue sem qualquer problema. Portanto, não há limite de idade para isso. Meu óleo de crio, como quando eu digo, tomar óleo de crio, tomar 2 cápsulas ou 4 cápsulas, não importa, mas você recarrega o corpo por um mês. Por outro lado, óleo de crio após 1 ou 2 anos, será necessário fazer uma cura ao contrário de cogumelos, cujo efeito sobre as velocidades, uma vez que eles são reconstituídos irá durar o tempo que você levou para fazê-los desaparecer, entre 0 e 40 anos. Por isso, quando é tirada uma vez, deve durar para o resto da vida. Claro que os seus gostos alimentares vão mudar, pois a microbiota mudou no estômago e é a microbiota intestinal que decide os seus gostos. Por exemplo, há pessoas que dizem que adoram produtos lácteos. Isso não é verdade. Isso é porque eles têm Monilha albicans na barriga, que não é Candida albicans, mas se parece com ele. Isto é o que constantemente envia moléculas para fazer você consumir a laticínios que consome. E tu dizes, eu gosto de queijo, eu gosto de laticínios. Isso é absolutamente falso. Você trata sua barriga para fazer este parasita desaparecer na homeopatia. Por exemplo, você vai descobrir que a necessidade de produtos lácteos desaparece completamente. E é o mesmo para todos os gostos. Se você comer o açúcar, eu era viciado ao açúcar, por 50 anos você muda o contrapeso de sua flora, você destrói a flora intestinal mesmo mais rapidamente, você torna-se alérgico a muitas coisas, você incha acima toda hora e você necessita mais e mais o açúcar. É o vício do açúcar. Se você quiser ser radical, você remover todos os açúcares rápidos e lentos, você substitui-los com gorduras. E quando digo gorduras, não são só gorduras boas. É evidente que tem de haver uma proporção de 2/3, 1/3, gorduras boas sobre gorduras más, ou seja, temos também de comer peixe gordo. O meu pequeno almoço na altura era sardinhas. É muito bom. Depois de uma semana, habitua-te a isso. E você vai descobrir que você já não tem nenhuma flutuação de energia em tudo, ao contrário da clássica fatiga das 11 horas da manhã, 17 horas, quando você come açúcar. Uma vez que o metabolismo do chamado meridiano do chakra do baço e do órgão do baço está completamente deslocado. E que é o baço que fornece ao corpo energia independentemente do açúcar. As energias etéricas entram através do chakra do baço, entre outras coisas. Há também os pés e a cabeça, claro, mas a fonte mais importante de energia é o chakra do baço. Havia uma pergunta antes de eu continuar. Irmã,
Tratamento de crio. Você diz que é tomado uma vez, mas é durante vários dias ou um dia. De quê? Irmã. Cápsulas de crio. Não, você o toma durante um mês. Irmã. Um mês, todos os dias. Um mês, você faz uma cura de um mês por ano. Irmã. Bem. Por exemplo, a cada 6 meses, dependendo da rapidez com que você perde seus antioxidantes. Aparece primeiro, principalmente em torno das unhas. Isto chama-se lunúnculos. Se você tem acima da matriz de unhas, a tabela de unhas, se você vê suas lunúnculas começando a secar, você é deficiente em gordura. Podes vê-lo nas unhas. Além disso, com crio, para não mencionar cogumelos, dentro de uma semana, todas as suas lunúnculas formarão novamente. Irmã, as minhas unhas são muito macias. Isso é normal, você não come gordura. Por isso, quando digo comer gordura, são 2/3 de gordura boa e 1/3 de gordura má. Ou seja, você come sardinhas de manhã e é melhor comer charcutária com, se você não é vegetariano, portanto, má gordura. Boa gordura e má gordura devem ser combinadas para que o caminho cetogênico funcione. Se o fizer, rapidamente notará uma melhoria extremamente significativa na sua vitalidade, na sua saúde geral e até nas doenças metabólicas, como a diabetes, por exemplo, e também numa doença neurológica. O efeito é constante e sistemático. Assim, todas as regras dietéticas, que nos foram ensinadas, de todos os lugares, são absolutamente ilusórias. Todas as pessoas que são gordas porque não comem gordura suficiente e especialmente boa gordura. Queres perder peso, comer gordura. Se queres engordar, come açúcar. Mas não fiques surpreendido se estiveres doente depois disso. Se você seguir esta dieta cetogênica, ele não precisa ser rigoroso como em algumas doenças, mas simplesmente reduzindo as proporções de vegetais crus. Removendo, durante 1 mês e meio, 2 meses, tudo à base de leite de vaca, mesmo processado. Que depois tomes óleo de crio. Que você consome gordura, boa gordura e gordura hidrogenada em porções de 2/3, 1/3. Então é por isso que é inútil. Todas as pessoas que comem ômega 3S, você pode desistir, é uma heresia. Porque você não é equilibrado, ou seja, você carrega o corpo com gorduras boas, como dizem, e, paradoxalmente, você vai produzir mau colesterol. Irmã, e para os vegetais crus, desculpe-me, os vegetais crus. Não ouvi nada. Nesse momento, os sucos de vegetais crus, você sabe, quando você diz que os vegetais crus, você não deve tomar muito deles. É a mesma coisa. É uma heresia. Cenouras e tudo isso. Eu sei que há muitas pessoas que dizem que os vegetais crus lhes dão muita vitalidade. Isso é verdade, mas essa vitalidade não vai durar. Isso é impossível. O nível de vitalidade que você tem consumindo equilíbrio de gordura, e equilíbrio em todos os níveis metabólicos. Nós o testamos nos povos que tiveram o tipo 2 diabetes nos adultos, comem uma semana da gordura e já não necessitam de insulina. Realmente. Então, se você quiser, toda a cultura, seja no Ocidente ou em outro lugar, criou completamente, coletivamente, uma egrégora onde as pessoas dizem que gordura é ruim. A gordura é essencial em todos os níveis, desde a função cerebral até o funcionamento das membranas celulares. E nas doenças degenerativas, claro, a deficiência de gordura é extrema. Irmã, e fibromialgia. Não sei quanto a isso, mas, de qualquer forma, todas as patologias serão melhoradas com o que acabei de vos dizer. Então, é claro, independentemente do aspecto estrutural dos extratos de cogumelos, assim como nas membranas celulares, ao nível do corpo, você tem cogumelos que serão indicados em doenças neurológicas. Mas eu disse que em 2016, não tenho tempo para o ver agora. Mas você vai ver em DNAD FR. Você já tem muita documentação. Digo-lhe que até tem aulas de micoterapia online. Mas os cogumelos, no entanto, são os que permitiram que a vida na Terra se desenvolvesse, independentemente das matrizes cristalinas fornecidas pelas mães geneticistas.
O micélio contém informações absolutamente fundamentais, por isso sei que também encontrará, através do Dr. Donatini, extratos de micélio. O único problema é que o micélio está intimamente misturado com a madeira, então quando você absorve os produtos Donatini, você absorve madeira. Não é o ideal. Mas os extratos de cogumelos e paslatera são perfeitos, em termos de reenchimento com componentes da membrana celular e, portanto, para o erythron, para a reconstituição de suas velocidades intestinais. Todos os distúrbios hepáticos, vesiculares, pancreáticos, cólon e intestinais desaparecem com o erythron. E a ação é constante. Se depois disso, você mudar sua dieta à maneira que eu disse, mas não para a vida, até que seu corpo se acostume com estas novas regras, e então você verá que você pode ter açúcar novamente. Podes ter o que quiseres de volta. Mas tente respeitar uma ingestão mínima de gordura na sua dieta, mesmo depois. Irmã, para a gordura, a proporção de 1/3, 2/3 é sobre uma refeição ou sobre o dia, por exemplo. Não, é mais de uma semana. Não há necessidade de ser formal sobre uma refeição, vai ser um inferno. Mas você pode ver muito bem o que comeu durante a semana. O que comeste como fruta, como legumes crus, como legumes cozidos, como sementes germinadas, e depois, por gordura. Gorduras, é essencial adicionar boas e más gorduras. Se falarem todos ao mesmo tempo, não ouço nada. O equilíbrio é verificado durante uma semana. Por gordura também. Mas para tudo, ok. Por tudo. Podes ter açúcar, um quadrado de açúcar, até açúcar branco. Mas é ao longo da semana, se você quiser, deve haver o mínimo de açúcar possível, rápido e lento. Tanto quanto possível, em vegetais, cozinhados do que crus. E acrescentar, imperativamente, gordura. Esta gordura deve ser também boa, o que se chama de boa gordura, ou seja, não oxidada, não hidrogenada e má gordura. No relatório, 1/3, 2/3. Sim? Irmã, mas a má notícia é que você vai comer banha de porco, vai. Sim. Charcutária. Gordura de costeletas de borrego. Carne gorda, se comeres carne. Exatamente. Salsicha. E esta gordura deixará de ser tóxica. Bem, também há manteiga. A manteiga, contém gorduras más. Os ovos. Irmã, para os vegetarianos, qual é a gordura má em que? Para os vegetarianos, a má gordura será difícil. A manteiga. Mas se não comeres nenhum produto. É um produto lácteo, manteiga. Seja como for, trata-se de um produto lácteo, mas a própria manteiga nada tem a ver com isso. Contém gorduras mas, não tem lactose. Sem ser intolerante à a lactose é mal digerida em quase todos. Mesmo que não tenhas problemas digestivos. E até acho que a lactose é o agente que vai destruir, com a maior certeza, as velocidades intestinais. Sim? Irmão, na verdade, no azeite de oliva, também há ácidos gordurosos saturados. Sim, claro. Poderia ser usado, entre aspas. Você já tem que trabalhar na cozinha mediterrânea, cozinhar com azeite de oliva. Mas também será necessário cozinhar com óleo de girassol, que contém gorduras trans, ou seja, gorduras hidrogenadas ou oxidadas que são más para a sua saúde, classicamente. Mas, durante uma semana, você vê o que comeu. Mas, se você quiser ter um efeito realmente importante após o óleo de crio e erítreo, você vai em uma dieta cetogênica, mesmo que não seja rigoroso, comendo tanta gordura quanto possível. Boa e má. Você vai notar mudanças absolutamente fenomenais no seu corpo. Muitas doenças desaparecem. E você vai recuperar, como eu disse, uma elasticidade e pele absolutamente incrível. Por exemplo, quando você come gordura, você pode entrar no sol, você nunca vai ficar queimado pelo sol. Nunca. Mesmo que tenha pele sensível. Sim? Irmão, na verdade, quando você fala de crio, é óleo de crio ou é todo crio? Não, óleo de crio. Bem, há um laboratório francês que vende crio seco em alimentos para animais. Lá você terá um grande efeito antioxidante, porque há um monte de astaxantina, mas os óleos, não há mais.
É realmente o óleo de crio que é importante. E é isso que vai acontecer. Irmão, óleo de coco, você coloca. O óleo de coco é perfeito para escovar os dentes. Na frente da comida, sugiro que substitua isto por manteiga de amendoim. Ou seja, você grelha ou aquece o que precisa de fazer. Você toma uma colher de sopa de manteiga de amendoim, mas sem a adição de óleo de palma, hidrogenado ou não hidrogenado, e sem açúcar. Pega numa colher, põe-na na frigideira ou na caçarola, vai derreter. E tu cozinhas os teus vegetais lá dentro. Vai ser muito melhor do que cozinhar com óleo de coco. E muito mais eficiente. Tem doses consideráveis de vitaminas e K na manteiga de amendoim. É algo que ainda era muito criticado, até 4 ou 5 anos atrás, e quando eu olhei para os estudos dietéticos de hoje com espanto, eles recomendam manteiga de amendoim. Porque você tem muita fibra, mais do que na salada, você tem proteína, é uma fonte fenomenal de proteína. Claro que a manteiga de amendoim é muito rica em calorias, mas se comer açúcar com ela, vai engordar. Mas se for durante um período de reabilitação da dieta, uma mudança no comportamento dietético, lembre-se, a microbiota está presente, já, ela vai diminuir, vai eliminar a necessidade de açúcar, vai eliminar a necessidade de leite, porque não há mais, muito simplesmente. Você vai reequilibrar o que é chamado de bacilos gramas negativos aeróbicos, anaeróbicos e você vai até notar uma mudança no seu humor. Ou seja, todas as pessoas que têm mudanças de humor, que se queixam de estarem bem um dia, não estarem bem no outro, com uma microbiota intestinal reparada, com velocidades que estão presentes, isso já não existe mais. Então, hoje nós dizemos, muitos terapeutas, médicos dizem que o estômago é o quarto cérebro, nós sabemos muito bem que tudo vem do estômago. Mesmo as chamadas doenças degenerativas, mesmo que haja um componente emocional, mesmo que haja um fator causal nos chakras, há um terreno preliminar, que está ligado à ausência de gordura e à predominância do açúcar em todo o metabolismo de toda a humanidade, o que o torna mais frágil e mais sensível a tudo. As pessoas que já não têm, por exemplo, a velocidade intestinal, sentirão as energias, mas serão alteradas pelas energias que sentem. É a mesma coisa, quando dizes, atravessando a nível psíquico. Se você tem gordura, você atravessa tudo. Você não para nada e não cristaliza nada. É absolutamente fenomenal. Isso está começando a surgir e especialmente desde os estudos que têm sido feitos em países asiáticos. Por exemplo, há um fungo chamado maitake. Maitake, que é um fungo japonês, como o shiitake, é usado para tratar câncer de estômago. Numa infusão. Em extrato líquido. Além disso, vendem caixas bastante caras, que desta vez são extratos, 10 vezes mais concentrados do que as cápsulas. Com, por exemplo, um tratamento chamado Oncoman, que, durante um mês, vai tratar o câncer de próstata. Então, obviamente, em França, eles tiveram muitos problemas porque não podem dizer isso. Embora os estudos científicos sejam bastante reais. O tratamento do câncer de estômago, que é muito comum no Japão devido ao consumo de peixe, é totalmente erradicado por este fungo. Por extratos líquidos deste fungo, em injetáveis. Portanto, como veem, as regras médicas não são de todo as mesmas no Ocidente, em termos gerais, e nos países asiáticos. Então, se você faz isso na dietética, você só pode notar uma melhoria em todas as funções do corpo, mas também nas funções emocionais e mentais. Você descobrirá isso, um equilíbrio emocional como você nunca o conheceu antes. As pessoas que são hipersensíveis a tudo, que têm emoções permanentes, param imediatamente os açúcares. E você verá que você não será mais tão sensível e que seus sentimentos se tornarão ainda mais fortes, mas que você nunca mais será alterado pelos seus próprios sentimentos. Este é o outro lado, do que lhes digo em canalizações, em relação ao fato de atravessarem, de acolherem, mas é claro que as regras biológicas são essenciais, sendo o corpo uma interface, como lhe chamam, um saco de carne ou um templo. Mas se você não for capaz de ressonar através desses desequilíbrios que dizem respeito ao coletivo humano, por comer açúcares, que pode ser encontrado em toda parte, bem, você não pode se safar disso.
Então, não importa quanto você comer cereais, sementes germinadas, sem gordura, sem carne, você vai ficar cada vez pior. E você estará mais e mais sensível e mais afetado. Sim? Irmã. E as leguminosas? Não sei porquê, não consigo ouvir mais nada. Vamos. Irmã. E as leguminosas? Onde é que você os tem? Os legumes são diferentes. É uma fonte de fibras e proteínas. Legumes, você pode absorvê-los, sementes germinadas também. Irmã, mas tem açúcar. Por exemplo, o que se chama álcool. Não estou falando de álcools fortes, mas na medicina chinesa, eles também falavam de álcools fortes, vinho e cerveja, por exemplo, em chinês. É óbvio que, isso me lembra o meu professor de Qigong, o mestre Zhu, há muito tempo atrás, que disse, após uma sessão de Qigong, que primeiro ele engoliria um copo de vinho, para aquecer as energias, e então ele fumaria um cigarro para acalmar as energias. Portanto, o álcool é uma molécula essencial também no corpo, mas é claro que não se trata de ser um alcoólico. Mas também aí há uma noção de equilíbrio, mas um copo de cerveja ou vinho, mesmo uma vez por semana, é o que lhe fará mais bem. Porque vais aquecer o fluxo de energia nos meridianos. Na verdade, até Pepper Oma tinha falado sobre champanhe e cerveja. No momento em que estávamos subindo nas vibrações, lhe perguntamos sobre o álcool, ele disse, o champanhe é muito bom para subir nas vibrações. Essa é a verdade. E o vinho também. Simplesmente porque excita o baço, depois destrói, claro, o baço e o fígado. Mas no início excita. Por isso, promove a excitação e a entrada de energia no corpo. Se o seu metabolismo for restaurado, você vai notar um efeito muito particular mesmo de uma cerveja simples. Irmã, então o aperitivo de amendoim está bom, o vinho está bom e não demonizamos mais amendoins. Sim, sim. Manteiga de amendoim, outra vez, há muita fibra. Amendoins como esse. Mas a desvantagem da manteiga de amendoim é que antes de as pessoas a consumirem, é por isso que tinha uma reputação muito má, porque é muito calórica. Mas o raciocínio em calorias é uma heresia, você pode ter 1000 calorias por dia, se você comer tanto açúcar, você vai ficar gordo, mesmo em 1000 calorias. No entanto, se você respeitar, com a absorção de gordura, mais gordura do que açúcar e mais gordura do que leite e proteína, você vai descobrir que você vai perder peso. Mesmo com 5000 calorias por dia. Assim, todas estas regras dietéticas que temos vindo a utilizar há 50 anos ou 100 anos são completamente absurdas. Totalmente aberrante. Agora, outra vez, não acredite em mim, experimente, vai ver. E só pode constatar o que eu lhe disse. Na verdade, temos de limitar os açúcares. Qualquer coisa que afete o metabolismo imediato. E temos de limitar todos os produtos que induzam a acidose. Os vegetais crus fazem parte dela, sim? Irmã, por outro lado, você tem que continuar o tempo todo, não é? Não, 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 não. A partir do momento em que suas velocidades são reparadas, sua microbiota é reparada, que você induziu a mudança do alimento por 1 mês, 2 meses, então acabou, eu como normalmente. Ok. Até como açúcar. Irmã, e a dieta então, havia uma dieta em que só comíamos carne, só que dieta hiperproteica. É uma heresia. Também é uma heresia, já que as pessoas que, dietas sem sal, dietas com alto teor de proteínas são, durante 50 anos, você pode ver, há sempre pessoas que saem de dietas com os chamados efeitos espetaculares, a dieta Montignac, dissociada, cada um vai para suas próprias receitas. Mas não funciona. Não pode funcionar. Não pode funcionar. Irmã. E para comer os ovos pela manhã, todas as manhãs coma 1 ou 2 ovos. Sim, é excelente desde que você absorva gorduras boas com ele. Se comeres ovos, acrescenta sardinhas. Porque os ovos ainda são o que chamamos de má gordura. Além disso, nas dietas sem colesterol, diz-se parar com os ovos, é perigoso. Não é mais perigoso do que qualquer outra coisa, desde que não esteja associado ao açúcar. Porque se você comer ovos todas as manhãs e, além disso, adoçar seu café, você está em apuros.
Irmã. Mas então, você diz associado, durante o dia ou ao mesmo tempo. Pode ser ao mesmo tempo ou pode ser em outro momento. Mas se, na verdade, quando você absorver um ovo, você também tomar uma boa gordura ao mesmo tempo, você terá a proporção ideal para aumentar o seu metabolismo. Mas se você tem ovos de manhã, por exemplo, com bacon, que também é uma gordura ruim, e você põe açúcar no café, eu não te falo da sua saúde. E a tua vitalidade, claro. Mesmo um quadrado muito pequeno, um quadrado não. Sim, sim. Irmã. Para os cogumelos, você fala de, a certa altura, você usou, então nós usamos, porque os produtos são caros, ou seja, devem ser 60 e poucos euros na França. Irmã, não muito longe dos 70 não, 50 é em Espanha. Em França é mais de 62 euros por caixa, mas não há fótons. A certa altura, eu disse que havia os produtos de, até que eu soube que eles eram feitos na China e que quando você abre uma cápsula, ainda há pedaços nela. O que é muito importante nos cogumelos é a qualidade da extração. E acima de tudo, que as cápsulas sejam seladas para que não oxidem. No entanto, só o faz. Então, na verdade, é 3 vezes mais caro do que um cogumelo de outro lugar, de outro laboratório, mas não há fóton. Testei-os a todos. Sim, no início pensei que era a mesma coisa, mas não de todo. Até o corpo 17. Tomas 2 cápsulas de corpo 17, tem sonhos eróticos a toda hora. Estás permanentemente erecto, é delirante. Se tirares o corpo 17 do Pierre Vital, nada vai acontecer. Aí tens. É o mesmo para o óleo de crio, respeito bem, qualquer que seja a marca que exista a patente NKO, a nível de fabrico. Então, sim, de fato, é caro, mas na verdade, bem, Eritreum, um mês de tratamento, 1 mês e meio, irmã, o médico é muito mais caro. Sim. O médico é muito mais caro e os danos ao corpo também. Por isso, claro, tens outros cogumelos. Há um que não é produzido porque só cresce se as temperaturas caírem muito, abaixo de 30 graus negativos. Assim, só os encontramos em 2 regiões do mundo, que são a Sibéria e o Quebec, o norte do Quebec e o norte do Canadá. É o chaga. O chaga é um estimulante imune absolutamente incrível. Muito mais forte do que o Coriolus versicolore, que lhe é dado em certos tipos de cânceres. O chaga tem moléculas que não são todas conhecidas, porque há tantas moléculas nele. Mas tem a mesma composição que glucanos, polissacarídeos, alfa e beta-glucanos e outras moléculas. Mas bem, não vamos entrar em detalhes, mas o chaga estimula a imunidade celular de forma notável. Outra vantagem do consumo de gorduras em grandes quantidades é, naturalmente, a ação sobre o sistema imunitário. Porque você verá que a membrana é o que governa todas as trocas, mesmo com DNA. Ou seja, sabemos agora, por exemplo, que existe um ramo da biologia chamado arquitetura molecular. Até agora, aprendemos na escola que, por exemplo, para que o músculo se contraía quando dissecávamos sapos, colocávamos uma estimulação elétrica no nervo e o músculo contraía. Até agora, pensávamos que eram os impulsos nervosos que se aproximavam. Isso não é verdade. Uma vez que o movimento ocorre antes do impulso nervoso ter chegado. Percebemos isso nos esgrimistas. Eles fizeram movimentos com os braços em menos de 70 milissegundos. Então, quando você decide mover sua mão, o impulso nervoso que move sua mão leva 90 milissegundos para chegar. Então foi como resultado disso que foi encontrado, o que é chamado de teoria da informação, é uma propagação de frequência, que será antes do efeito, ao nível da placa motora, a liberação de acetilcolina que faz com que esse grupo muscular se contraia pela ordem dada pelo seu cérebro. O importante são os trens de ondas que são emitidos pelo cérebro. O cérebro emite constantemente ondas de regulação de feedback, chamadas ondas de feedback, que variam de 48 kHz a 700 kHz. E atravessa o que chamamos de áreas laterais do pescoço, através do parasimpático craniano. O cérebro se comunica permanentemente com o corpo, não por meios neuroquímicos, mesmo que saibamos que há liberação de neuromediadores, mas por frequência. Todas as emoções são modeladas nesta gama de frequências. Os cristais têm a mesma gama de frequências.
O cristal de rocha, 48 kHz. O cristal que tem a maior vibração é 700 kHz, é fluorita. E permanentemente, o cérebro, independentemente das emoções, envia frequências para os órgãos. Se o órgão não devolve o mesmo sinal, o cérebro exclui o território. Você tem naquele momento um conflito psicológico de território, no território neocortical que controlava o órgão, e naquele momento, você tem câncer. Assim, o ponto de partida é tanto psicológico como induzido por distúrbios metabólicos. Não havia câncer, ou muito poucos, apesar de os cânceres terem sido descritos em textos chineses há 3.000 anos atrás, mas não era nada, uma em cada 2 pessoas como é hoje. Assim, o fator dietético é essencial, ou envelhecimento celular associado à dieta ocidental, que privou o corpo de gordura, substituindo-o por açúcares, é uma heresia. É apenas uma questão de corrigi-lo. Bem, é claro que quando o câncer está lá, na maioria das vezes é tarde demais. Não será suficiente, mas se você quiser recuperar uma condição de trabalho, qualquer que seja a sua idade, e recuperar um segundo jovem, ele vai funcionar sempre. Plasticidade cerebral, plasticidade articular, plasticidade celular, plasticidade articular, plasticidade de todas as funções celulares do corpo, restauração das ilhotas de Langerhans que são responsáveis pela diabetes quando desaparecem, no pâncreas e assim por diante. Função biliar que se restaura, mesmo que tenha pedras. É heresia, quando se tem cálculos biliares, diz-se para não comer gordura. Você se dá conta. Enquanto que é preciso comer gordura. Então, as fibras sim, claro, que toda a gente sabe. Então esse é um nível alimentar. No que diz respeito aos cogumelos, não vou entrar nos detalhes dos diferentes cogumelos. Mais uma vez, falei longamente sobre isso há 2 anos. E digo-te, é acessível online na internet, sem qualquer problema. Não há necessidade de conhecimento, não é ciência de foguetes, há cerca de 15, 20 cogumelos que são usados em terapia médica. E a micoterapia, numa perspectiva linear, teria sido a medicina do futuro, isso é óbvio. Muito mais do que energia, muito mais do que cristais ou qualquer outra coisa que se possa imaginar, porque tem, acima de tudo, efeitos estruturais na membrana celular. Você tem alguma pergunta sobre esta visão geral da dieta? Irmã, o café é mau para tomar café, 2, 3 xícaras durante o dia. Não? Está tudo bem. Pelo contrário, o café é um excelente estimulante. Com a condição, é sempre o mesmo, não tomar 20, e tomá-lo sem açúcar. Assim que tiveres restaurado as tuas vilas, podes começar de novo. Depois de ter recarregado seu corpo com extratos de cogumelos, crio, microbiota e velocidades, descobrirá que todo o funcionamento do seu corpo se torna diferente. Só precisas de 3, 4 horas de sono. Você não tem mais nenhum início de manhã difícil, que estão apenas relacionados com o açúcar que degrada as funções do baço e, portanto, a entrada de energias no corpo. Já não te cansas às 11 e às 17 horas. Que o teu sono é perfeito. Que já não tens nenhuma emoção. Que você não tem mais nenhuma hiperatividade mental e obsessões que se transformam apenas com comida. E além disso, dura. Em suma, a membrana celular é fundamental, a arquitetura molecular. Sabíamos que havia um impulso nervoso, uma molécula que é liberada. E mesmo quando falávamos de moléculas que agem, por exemplo, nas glândulas endócrinas. Os hormônios da glândula pituitária, que vão regular as diferentes glândulas, pensamos que era a molécula hormonal que seria colocada no receptor celular e induziria um sinal dentro da célula. Esquece, é completamente falso. Uma molécula hormonal circula, quando chega perto de uma célula, muda sua conformação espacial. É por isso que chamamos de arquitetura molecular. A molécula foi apresentada de tal e tal forma, ela vai reagir à presença da célula. À distância, ela vai mudar de forma. Quando ele muda de forma, ele envia o que? Fótons ultravioletas que são reconhecidos pela membrana celular, desde que haja gordura suficiente. Não é o efeito de uma molécula, como um hormônio que está no sangue, que irá desencadear a ação. A sua eficácia está ligada à sua capacidade de mudar de forma e ser reconhecida pela célula. Já o tinha explicado, mas volto a dizê-lo durante 2 minutos.
É o trabalho do diretor do Laboratório Politécnico Central, Joel Steinmeier, que na altura escreveu livros na sequência do trabalho de Jacques Pialux, o suíço, em medicina chinesa sobre música de partículas. Sob certas condições, a equação física de Einstein, E igual a mc2, a energia é igual à massa que multiplica a velocidade da luz ao quadrado, pode ser combinada com a equação física quântica E igual a hnu, a energia é igual a uma constante que multiplica a massa atômica da molécula em consideração. Ele teve uma ideia muito simples. Ele tirou o hormônio lactogênico da vaca, calculou o peso molecular do hormônio lactogênico da vaca. Ele foi para um estábulo da Normândia e passou o som, na redução eletromagnética da frequência original do hormônio lactogênico da vaca, a produção de leite aumentou em 30%. Pensamos que tinha aumentado a produção de hormônios lactogênicos. Errado, ela nunca se moveu no sangue, tornou-se inativa. Sabemos agora, e já trabalhei durante tempo suficiente no laboratório de biofísica na Grécia com um professor de biofísica, que as maiores empresas farmacêuticas estão a patentear todas as frequências possíveis e inimagináveis. A medicina do futuro será eficaz, se houvesse um futuro, teria sido um medicamento de frequência. Ou seja, sabemos hoje, por exemplo, que os senhores deputados consideram, estas são experiências que realizamos em conjunto na Grécia, com este professor de medicina biofísica. Você pega um rato, injeta-o com brucelose, febre de malte, em 8 dias ele está morto. Então, o espectro eletromagnético desse bacilo, essa bactéria que causa a febre do malte, foi registrado e essas ondas foram passadas para formigas infectadas com febre do malte, que haviam sido inoculadas. Cura em 2 dias, todas as bactérias, com a inversão do campo magnético, foram destruídas. Então, é claro, os laboratórios estão patenteando todas as frequências e harmônicos porque sabemos que podemos modificar o DNA com som, com harmônicos muito precisos. O que nós chamamos harmônicos são subfrequências, isto é, você tem o que nós chamamos, o tempo de subida de tensão de uma frequência, há harmônicos dentro e quando nós isolamos estes harmônicos, nós podemos modificar tudo o que acontece na célula. Eles estão patenteando as frequências. Bem, obviamente, assim, mesmo a nível da medicina alopática, eles sabem muito bem hoje que o importante não é a molécula em si, mas a ressonância desta molécula, a própria conformação molecular, que depende do ambiente em que se está. Se você tem um terreno ácido, bem, é claro, a arquitetura molecular não pode mais ser implantada. E o sinal de insulina, por exemplo, já não é eficaz. E você pode tomar insulina o tempo todo, você se torna resistente à insulina e seu diabetes não pode mais ser controlado. Simplesmente porque o meio extracelular é demasiado ácido. E depois voltas para território degenerativo, então inversão. A acidez que foi extracelular perfura a membrana celular e dará dentro da célula uma liberação do material celular, denominada estresse oxidativo intracelular que acompanha todas as doenças degenerativas sem exceção. Mas querer tratar pH, estresse, é inútil até que você tenha a estrutura certa, gordura suficiente, não vai funcionar. Steiner demonstrou assim que as frequências são capazes de aumentar a secreção de leite, neste caso a das vacas, sem modificar o hormônio lactogênico da vaca. Isso não é comum. Sim? Irmão, o que você acha dos legumes lactofermentados? Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Para peixe, o que sugeres? Salmão, sardinhas. Bem, o salmão é o peixe mais poluído da Terra. Um pouco estranho. Aqui, por exemplo, em Tarifa, temos atum vermelho que não está cheio de metais pesados. Eles têm bifes de atum vermelho, vocês que ficam aqui, vocês têm no Porto. Os bifes de atum vermelho são uma matança. Sardinhas, atum. Sim, sardinhas, atum, cavala, arenque, alabote, todo o peixe gordo clássico, que também não custa nada. O atum é muito caro, mas a cavala é grátis. O peixe mais gordo. Irmão, e em gorduras boas, seriam óleos ômega 3, óleos ômega 6. Sim, em ômega 3. Esqueça ômega 3 como um suplemento dietético porque lhes é normalmente vendido ômega 3, ômega 6, mas nunca ômega 9. É uma heresia. Irmão,
E o óleo de cânhamo que tem, o óleo de cabra. Sim. Não temos tempo para ver toda a comida. Dou-lhe as bases realmente estruturais em relação aos fungos e ao funcionamento dietético do corpo. Então, é claro, o conhecimento que você tem sobre os diferentes produtos pode ser útil para você. Eu não finjo ser um nutricionista para conhecer todos os alimentos. Simplesmente ter encontrado, graças aos cogumelos e aos meus sistemas de medição, regras dietéticas que funcionam e funcionam para todos com resultados espetaculares. Ou seja, se você é gordo, você tem gordura depositada em suas coxas ou em outro lugar em seu estômago. Se comeres gordura, vais perder peso. É constante. E todos nós fomos culturalmente programados, nem mesmo através de estudos médicos, para termos um santo horror à gordura, dizendo que ela dá colesterol na linguagem cotidiana. Mas sem colesterol, não se pode viver. Isso é impossível. Além disso, aquilo a que chamamos estatinas, as estatinas são fármacos usados no tratamento da hipercolesterolemia e na prevenção da aterosclerose. Deve destruir as pessoas. E é para isso que serve. Ou seja, vai baixar o limiar de condutividade no cérebro para entorpecer a consciência das pessoas, como a soja. O Steiner tinha falado de soja. É a única planta que cresce em contraste com o sol e é a mais prejudicial à saúde. Então faz-me rir quando comes bifes de soja. Não é o mesmo que miso. A soja processada, outra vez, é como o leite. Ele está profundamente transformado. Não tem o mesmo efeito. Mas aqui estou falando da soja que é colocada em tudo. Vocês têm soja no pão hoje. A sua baguete de pão que você compra na França, também tem soja lá. E não é por acaso. Tudo isto é feito para limitar a vossa expansão de consciência, ou seja, o acesso ao invisível. É feito de propósito. Na indústria, como o óleo de palma, as gorduras hidrogenadas são feitas para impedir que você funcione a nível cerebral, independentemente dos efeitos da. É sempre a mesma coisa. Irmã, ultimamente, estou falando de leite, lactose. Eles fazem leite, eu vi nos idosos, sem lactose. Sem lactose, sim, claro. Irmã, também há iogurtes. É muito mais digerível, de fato. Se tiver dificuldade em parar os produtos lácteos no início, pelo menos durante 1 mês e meio, tome o mínimo de leite de vaca, se for fã de leite de vaca, caso contrário substitua-o por leite de cabra ou de ovelha. É muito menos tóxico. Irmã, sim, sim. Mas se você gosta de leite de vaca, naquele momento, ou leite em tudo, tomar leite sem lactose, você vai ver seus distúrbios digestivos, vai parar, mesmo sem intolerâncias à lactose. Irmã, e os queijos? Você diz que podemos comer os queijos, mas, por exemplo, é o mesmo para mussarela ou camembert. É a mesma coisa. É má gordura, mas se comeres sardinhas ou peixe gordo com ela, pelo contrário, podes comê-la. E mesmo para aqueles que não são vegetarianos, comer charcutarias, há muito má gordura neles, mas só se você tiver boa gordura. Irmão, para voltar ao coco então, leite de coco, porque nos disseram também o leite de coco que, o que sobrou que é melhor? Leite de coco ou óleo de coco? Irmão, óleo de coco. O óleo não é o mesmo. Leite de coco. Irmão, consumir óleo nós podes ficar com o óleo de coco. O óleo de coco é certamente, de fato, o melhor dentífrico disponível, isso é certo. Agora, do ponto de vista da saúde, só o óleo de coco não é suficiente. Irmão, mas o que é que o óleo de coco ainda está bem? De bom. Irmã, quais são os bons efeitos do óleo de coco? Não sei o que é. Como lhe digo, não sou nutricionista. O óleo de cânhamo também é excelente, mas não sei a composição de todos esses produtos, não me importo. Irmã, pergunto-me se em algum lugar isso induziu o estado cetogênico. Mas se estão todos falando ao mesmo tempo, eu não posso. Espera, há demasiadas vozes ao mesmo tempo, é impossível. Irmã, eu tinha lido, em algum lugar, que isso induziu o estado cetogênico. Isto é verdade. Voz. Estado cetogênico. O que é que ela disse? Óleo de coco, se isso induziu o estado cetogênico? Mas a última palavra? Voz.
Se ele induz o estado cetogênico, o estado cetogênico, o estado cetogênico não é suficiente para induzir cetogênese. Podes absorver 1 litro de óleo de coco por dia, isso não vai desencadear. O que desencadeia a via cetogênica é a absorção de gordura boa e má, ao mesmo tempo, a paragem dos açúcares. Porque podes fazer uma dieta cetogênica se houver um pouco de açúcar, o que vai acontecer? A via mitocondrial vai tomar conta e as gorduras vão assentar lá. Ou seja, se você fornece um excelente combustível que, boa gordura e má gordura, a princípio não deve haver açúcar, nem lento nem rápido. Sem ela, a via mitocondrial permanecerá preponderante. Não se trata de 1 ano, 5 a 6 semanas são suficientes para restaurar esta via cetogênica. Mas afirmar que só o óleo de coco restaurará uma via cetogênica é impossível. Se houver açúcar ao mesmo tempo, não o fará. Irmã, ok. Assim, depois de reparadas todas as velocidades, até se pode comer açúcar. Não importa. Mas deve ser uma indução, se quiseres, um comportamento celular que segue as regras que te dei. Pode-se dizer, sem açúcar, nem rápido nem lento, sejam eles quais forem. Aumentar a proporção de gordura, ao longo de uma semana, deve haver tanta gordura quanto possível. Não significa exclusivamente gordura, mas bom e mal ao mesmo tempo. Evitando, é claro, o queijo de vacas e evitando produtos lácteos. Mas depois podes comer o que quiseres. Esta é a constante que temos observado entre todos os irmãos e irmãs que fazem isto há 1 mês e meio, 2 meses. Bem, você só pode ver tudo o que eu lhe disse. A melhoria da vitalidade, o desaparecimento das emoções, da hiperatividade mental sem passar por energias ou vibrações. É puramente estrutural no início. Então, depois, é claro que sabemos que as emoções estão focadas em tal e tal chakra ou tal chakra. Mas se não repararmos a estrutura de antemão, é inútil. Ou pelo menos, o efeito será extremamente limitado. Então essa é realmente a base da reestruturação celular, se você quiser, e do funcionamento fisiológico humano normal que já não se aplica exclusivamente às mitocôndrias, mas à via cetogênica, ou seja, através do metabolismo da gordura. Mas para que as gorduras sejam metabolizadas, claro. Então, esta dieta, obviamente, se você tem anormalidades hereditárias em apolipoproteínas, o que é chamado de imunoeletroforese de apolipoproteínas séricas, se você entrar nesses casos, por exemplo, com excesso de triglicerídeos e tudo, então é melhor evitar esta dieta. Mas se você não tem nenhuma anormalidade nas proteínas de transporte de gordura, isso é o que será mais eficaz em geral. Não há maneira de tratar uma doença com isto, mesmo que algumas delas desapareçam. Mas a nível de campo, que é chamado de campo em sentido amplo, é o que funciona mais formalmente. E você muda todos os terrenos, seja o terreno ácido, ou terreno alcalino, às vezes é tarde demais, mas todas as acidoses que estão localizadas em um território específico do corpo ligado à interação psicológica, conflito de parceiros. É o seio direito, conflito do ninho, é o seio esquerdo, etc. Toda esta tipologia, este simbolismo do corpo humano está ligado a funções reais. O fígado, bom por exemplo na medicina chinesa, sabemos que intervém, chamamos-lhe general do exército que ganha a guerra sem lutar, é o ministro da previsão e do planeamento, pois é de fato o que acontece com o glicogênio que é armazenado no fígado. Mas o glicogênio armazenado no fígado que aprendemos na escola é uma heresia. O fígado não é feito para armazenar glicogênio, mas para armazenar gordura. E você nunca vai ter cirrose ou esteatose hepática se você consumir gordura neste 2/3, a relação de 1/3 entre boa gordura e má gordura. É constante. Mais uma pergunta. Irmã, como se alguém quisesse ou precisasse engordar. Por que é que já não funcionam os meus equipamentos? Há um problema. Espera. Não é você. São as minhas coisas que zumbem. Vamos fazer uma pequena mudança. Dê-me 10 segundos, agora está ficando intolerável. Deve haver pilhas usadas. E o aparelho chinês, mas consigo ouvir melhor sem ele. Risos. Está bem. Vai em frente. Irmã.
E se alguém precisasse e quisesse engordar? Açúcar. Vós. Se alguém quer engordar? Sim. Irmã. Então é o açúcar. Bem, sim. Se você é gordo, você vai perder peso. Se você é magro, você vai ganhar peso e você vai recuperar um tropismo cutâneo e carne perfeita. Lembre-se que o que o faz adoecer, seja engordar ou perder peso, é o açúcar. Isso é que é fundamental, não o resto. Espera, estou pedindo 2 segundos. Ah, ok. E o aparelho chinês, vamos tirá-lo. Em geral, quando deixo os fones de ouvido com Bidin, ele destrói minhas baterias em 1 hora. Risos. Voz. Mas ele grita menos. Isso é o efeito Bidin, isso. Os fones de ouvido não gostam muito. Ou se não for isso, não sei. Tenta lá, vê. Irmã. Sim, então eu estava perguntando se uma pessoa queria ou precisava engordar. Uma pessoa. Voz. Se uma pessoa deseja, precisa ganhar peso. Engordar, ganhar peso. O que deve ser feito? Nós dissemos, mas você toma, isso vai equilibrar o peso. Você vai se encontrar. Encontrei o peso que tinha quando tinha 16 anos. E quer eu coma ou não, isso não muda nada. Está arranjado este peso. Você pode comer excessivamente ou não comer nada, ele permanece equilibrado o tempo todo. Bem, eu posso ver que a luz mudou as coisas, mas há também o aspecto estrutural que mudou. Problemas circulatórios, mesmo como a circulação venosa. Se você consumir gordura, as válvulas nas veias irão se reparar. Todo o envelhecimento celular está relacionado com a ausência desta gordura. A gordura é essencial. Sim. Irmã, é uma pergunta sobre alimentação, não importa. Sim, vai em frente. Você pode falar sobre outra coisa. Irmã, então, ontem à tarde, acho que conversamos o tempo todo sobre esse chakra do ventre lá. Sim. Irmã, que está em plena ebulição. Sim. Irmã, o que exatamente está acontecendo lá? O parto, que é chamado de nascimento espiritual ou de o espírito, não é feito através do colo do útero como crianças, é feito através da garganta. Irmã, isso mesmo. Esta é uma área extremamente importante no processo de libertação. O chakra da garganta corresponde ao corpo causal, claro. O corpo causal é o confinamento. Irmã, ele vai ser queimado, o corpo causal. Sim. Ele está consumindo, ele é consumido. Irmã, sim. O corpo coletivo do planeta, uma vez que o cinto de Valen foi destruído, a radiação gama toca mais e mais terra. E além dos sintomas de tremores, que vocês têm depois dos fogos do coração sagrado, o corpo que treme, que quer vibrar. Tenho muitos testemunhos vindos de pessoas que estão na natureza ou em casa e de repente veem uma parte do seu corpo que realmente desaparece. Isto está acontecendo agora. Naturalmente, isso envolve o consumo total do corpo causal individual e coletivo. Irmã, então, por exemplo, o que ela tinha a animar e com sua. É a mesma coisa, sim. Irmã, é a isso que ele se refere? Claro que sim. Claro que sim. Ela tinha tocado naquilo a que chamamos as áreas laterais do pescoço. Viste que a glândula parótida dele na foto, desceu até abaixo. E nós estamos exatamente nas zonas, do que nós chamamos em medicina de energia. E que nós usamos muito no sistema de medição que eu criei, é o que nós chamamos as zonas laterais do pescoço. Se você quiser, por exemplo, não fui eu que a encontrei, é o meu amigo que dirige essa sociedade neurocientífica. Se você quiser regular o estado emocional, imediatamente, você toma 2 fluorinos, qualquer que seja a forma, e os coloca nas carótidas lá. Em 2 pontos de acupuntura chamados estômago 9 e Yang Yin, encontros humanos, está no meio da artéria carótida, ali, a artéria carótida externa. Podes pô-los para baixo ou para cima, isso não muda nada. Por isso pões 2 fluoretos lá dentro, mas vais ver imediatamente que não há mais emoção. Por isso, quando você diz, você tem que expressar emoções, isso me faz rir o que você não tem que mantê-las dentro. Quanto mais você expressar suas emoções, mais você vai ficar doente. Mas não neste momento, 5 anos depois, 10 anos depois.
Todas as pessoas que têm câncer ou doenças autoimunes são pessoas que fizeram uma psicanálise há 10 a 20 anos. Sem exceção. Porque o fato de falar, de verbalizar, ao contrário desta treta que ouvimos, não devemos guardar as emoções para nós próprios. Se você tomar produtos que suprimem emoções como gordura, isso significa que você não precisa expressá-las porque elas não existem mais. No entanto, todas as terapias psicoenergéticas dizem-lhe, tem de expressar as suas emoções sem que elas fiquem bloqueadas no corpo. Isso mesmo, desencadeia doenças inflamatórias em conflitos territoriais. Mas se os expressarem, vão, através da teoria da queixa, reforçar a anomalia e aí não terão uma doença inflamatória que terão, são 10, 20 anos depois desenvolverão um câncer no território correspondente. É constante. É uma regra constante. Então, você vê, há muitas coisas que são usadas hoje que são completamente absurdas e isso não é o que a espiritualidade ou a energia me ensinaram, não, é neurociência. A teoria da queixa, você expressa o que lhe dói, você vai libertar sua cabeça do que lhe dói e ela vai descer da mente para o astral, de modo que as emoções exacerbadas do astral para o etérico, do etérico para o físico. E leva de 10 a 20 anos para descer. Então, não tens maneira de saber que é isto. Simplesmente, a neurociência mostrou, vimos da maneira mais óbvia possível, as emoções, elas não devem ser expressas. Não se destinam a ser verbalizadas. São concebidas para serem integradas. E é um disfarce total que você tem em psicanálise e psicoterapia de uma maneira geral ou em energia para dizer, vamos, você tem que extrair as emoções. Mas olhe, por exemplo, para aqueles que puseram os pingentes com o lápis lazuli. Eu chamei, mas vá lá, você pare de fazer isso agora mesmo, porque isso ajuda a eliminar as emoções. Mas não poupa. Por exemplo, quando eu estava fazendo terapia de cristal, eu ainda fazia 150 mil sessões de cristal, apesar de haver uma patologia no chakra da garganta, eu nunca toquei no chakra da garganta. Primeiro, toquei no chakra que estava acoplado, geralmente o segundo e o quinto, ou às vezes o terceiro com o quinto. Primeiro tratei do aspecto mais baixo, antes de tentar libertar a garganta. Porque se você tocar com o lápis lazuli, que é a peça principal com o chakra da garganta, aqui na garganta, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser terrível. Você vai liberar todas as emoções através das áreas laterais do pescoço. Então, com fluorita, mantém a vibração, a frequência de 700 kHz, você a coloca lá e as emoções se dissolvem. Você não precisa verbalizá-las ou expressá-las. Ou seja, as emoções mais perturbadoras com as quais o cérebro comunica por frequência simplesmente já não existem. Tudo isto são as neurociências e o efeito Kirlian. Bem, esse não é o objeto, mas há milhares de fotos de teste que tiramos com líquidos, com moléculas, com homeopatia, com cristais, com mortos, com pessoas fazendo amor. Gravamos suas mãos para ver o que estava acontecendo. Então, tínhamos algumas provas fundamentais. Por exemplo, quando se toma qualquer produto químico, seja ele qual for. Por exemplo, usamos um beta-bloqueador que age no coração, na tensão. De fato, você verá os meridianos do coração que vão ser reparados. Mas é reparado levando a energia para outro lugar. Por exemplo, para beta-bloqueadores, você encontrará sistematicamente que alguém no beta-bloqueador, certamente, o coração e a pressão de sangue são perfeitos, mas tomam toda a energia do meridiano do intestino grosso. Por isso, esvazia o teu cólon de toda a informação. Mas todos os químicos, sem exceção, fazem isso. Por exemplo, se tomarmos o tamoxifeno, que é um agente anticancerígeno para o câncer de mama, ele vem do teixo, uma árvore, nós usamos. Se você tomar um extrato de teixo que é um veneno, mas dá-lo a uma pessoa em sua totalidade, eles vão curar seu câncer. Mas se você extrair a molécula, como eles fizeram com o tamoxifeno oxidando para patentear a molécula, ela será tóxica. No entanto, tudo que é alterado para obter uma patente, gostaria de recordar que todos os medicamentos supostamente comprovados são farmacologistas que viajam principalmente na bacia amazônica e que tentam recolher informações sobre pilhas de plantas para as recolher, extraindo os ingredientes ativos.
A mesma coisa aconteceu com o cogumelo brasileiro de que te falei, a crina de leão ou o erício equináceo. Eles primeiro foram lá, porque tradicionalmente este produto era usado para distúrbios digestivos. Tentaram extrair uma molécula, que encontraram, mas não conseguiram patenteá-la. É um produto natural, ao contrário do tamoxifeno. Mas todas as moléculas que tem no mercado, a aspirina vem do salgueiro. Não existe uma única molécula química que tenha sido inventada. É necessariamente uma molécula natural que foi extraída do seu ambiente natural. Então o problema quando se extrai, por exemplo quando se dá extratos de cogumelos, existem todas as moléculas, são concentradas. Mas imagine se você tomar, por exemplo, a cordycepina, que é a molécula que age no intelecto, ela aumenta o QI em mais de 10%, mas instantaneamente, você sempre tem que tomá-la. Você tem o cérebro, é um supercomputador. Não o mental, o intelecto, o funcionamento intelectual, todas as sinapses começam a funcionar e você realmente tem um QI que aumenta mas não o mental. Você vê? Mas se só tomaste cordycepina, eles já tentaram fazê-lo, é catastrófico. E isto aplica-se a todas as plantas. Quando você extrai um ingrediente ativo como um teixo, você perde todo o efeito da planta. É tão simples quanto isso. Assim quando você faz exame de uma droga química, o que quer que seja, mesmo de um comprimido de doliprane, agirá realmente no alvo, se for pressão de sangue elevada, abaixará a pressão de sangue, mas tomará sistematicamente a informação e a energia em um outro meridiano. É constante. Estes são chamados de efeitos secundários da droga. E por uma boa razão, não é o efeito colateral da molécula, mas sim a regulação da energia desta vez. Você estimulará artificialmente tal meridiano, tal órgão, tal função e o fará em detrimento de outro órgão ou outra função. É tão simples quanto isso. Todas as drogas, chamadas drogas químicas, funcionam assim. Recordo-lhe que, nas técnicas alimentares, tem um produto que foi proibido em França, como é habitual, chamado prata coloidal, porque a prata coloidal é o antibiótico mais potente do planeta. Porque tem uma estrutura analógica. Quando falamos de estrutura coloidal para prata ou cobre coloidal, é simplesmente o que chamamos de íons de prata que se formaram em formas micelares redondas. Ou seja, não são moléculas isoladas no líquido em suspensão, estão organizadas de forma redonda. Assim, quando um mineral, um metal é organizado em forma redonda, tem o efeito energético e informativo mais poderoso. Assim, a estrutura micelar da chamada prata coloidal, micelar, é essencial. Hoje, estudos têm sido feitos em inúmeros países. É o antibiótico mais poderoso. Irmã, eles o pararam desde quando? Então é muito simples. O problema com a prata coloidal é que eles vendem garrafas, em Paris, eles vendem que por 40 ou 50 euros, eles são preços loucos. Você vai para a Amazônia, compra barras de prata com um aparelho que faz sua prata coloidal, que está à venda no balcão, e na França, elas são completamente estúpidas. E você faz sua própria prata coloidal de acordo com as necessidades e você vai usá-la fresca. Porque quando ele é armazenado em garrafas supostamente escuras, você pode imaginar que depois de 3 meses, não há mais da prata micelar. É prata monoacrílica e o efeito é perdido. Enquanto se você faz isso você mesmo, você vai para a Amazônia, faz sua própria prata coloidal, eles vendem pauzinhos de prata, não custa nada e o dispositivo que vai eletrólise a água pura que você vai colocar sobre ou se você quiser, deste lado, você coloca o seu barrete, você corre a corrente e você pode ir até milhares de partículas por milhão. Enquanto os que são vendidos em lojas, há 20 ppm, 20 partículas por milhão. Assim, embora haja produtos provenientes da Alemanha, Vital, 1 milhão de partículas por milhão. Imagine que o efeito não é o mesmo. Mas será ainda mais eficaz se o fizeres tu mesmo sempre que precisares. Leva 1 hora ou algumas horas, dependendo da potência do dispositivo. Mas um dispositivo como este, uma barra de prata, vai durar 10 anos. E você faz seus 100 ml de prata coloidal em 1 hora e tem tratamento instantâneo de qualquer condição infecciosa. E além disso, é imediato. A angina bacteriana é uma bala de prata, não há mais e o vírus é ainda mais forte, para todos os vírus.
Irmã, eu não ouvi, só uma tomada? Sim. Claro. Irmã, em caso de infecção. Oh, sim. Com cristais é a mesma coisa. Quando você tem angina com calcedônia, não lápis lazuli em sua garganta e em suas mãos, até estreptococos em meia hora, eu até tenho as fotos, não resta nada, realmente não sobrou nada. E a prata coloidal tem o mesmo efeito. Então, em algumas bactérias, não vai funcionar, mas como regra geral, em estreptococos e angina viral sim, funciona muito bem. E o mesmo vale para a prata coloidal fresca, aquela que você mesmo faz. Porque quando eles o vendem, até mesmo os laboratórios Vital que funcionam muito bem, 1 milhão de ppm lá, você não sabe por quanto tempo foi feito. Se foi feita há um ano, é prata monoatômica, não é mais prata coloidal, mesmo que seja vendida como prata coloidal. Assim, a coisa mais fácil hoje com a merda que eles estão nos colocando em França e em toda parte é comprar esta máquina de eletrólise de haste de prata, custa 60 ou 80 euros, você tem 10 anos de valor. Você conecta seu dispositivo de eletrodos à corrente com esta tira de prata na água e é isso, você tem seu remédio. Aprender a ser autônomo também a este nível é fundamental. Irmã, então na Amazônia, você compra a máquina, na Amazônia. Sim. Escreva apenas prata coloidal e verá que lhe vendem dispositivos. Assim, vai de 40 euros para o mais barato, ou menos poderoso, até 180 euros, mas permite fazer prata coloidal fresca, porque quando a prata coloidal é feita há várias semanas ou meses, perde a sua estrutura coloidal. E depois deixa de ser eficaz. Irmã, comprei um há 3 meses. Podes deitá-lo fora. Uma vez aberto, é oxidado. E, sim. Irmão, e parasitas, vermes parasitas? Oh. Irmão. Vermes parasitas, o que você recomenda? Os vermes, quais? Há muitos vermes parasitas. Irmão, bem, eu não sei, os tenenianos. Os tenênios são o feto que funciona muito bem, feto macho. Irmão, a prata não funcionaria com parasitas? Não, funciona exclusivamente com vírus e algumas bactérias. Não funciona com vermes. Não. Irmão, eles nos venderam alguma coisa especial para os olhos. É mais fraco do que para outras partes do corpo. Qual delas? Irmão, prata coloidal. Voz. Para os olhos. Eu ouvi, mas não compreendo o que ele pergunta. É menos forte noutras partes do corpo. Irmão, sim, mas por que se é especial para os olhos? Por exemplo, porque você não deve danificar seus olhos com alguma coisa, mas por que é que puseste prata coloidal no olho? Irmão, porque os vendem prata coloidal para os olhos. Eu não a usaria. Voz. Para os olhos, mas não. Se você tem um problema nos olhos, conjuntivite, tome-o por via oral. Irmão, uma infecção. Mas é isso que estou dizendo, uma infecção no olho, você a toma oralmente. Por que ir e pô-la no teu olho? Então, é claro, há alguns que dizem que você também deve colocá-lo na pele quando você tem uma infecção ou em uma ferida. Acho que não, você absorve oralmente, funciona muito bem, em todos os níveis do corpo, não só a propósito. E a ação deve passar pelo meio extracelular, pelo meio circulante, localmente. De fato, sei que eles vendem para os olhos, para compressas e tudo mais. É uma heresia. Tome-o pela boca e especialmente faça-o você mesmo e verá que os efeitos serão profundamente diferentes. Sim. Irmã. Então, se falarmos de outra coisa, o primeiro ABA no Quebec, no final, diz ABA, eu decreto, basicamente, eu decreto o fim da fragmentação e o fim de qualquer atraso. Sim. Irmã, então eu queria saber o que significava por causa da fragmentação e do atraso. Isso implica o que temos observado nas últimas 2 semanas, isto é, por exemplo, em termos do que a FAAM tinha dito, creio, em termos do centro da Terra, isto é, o magma, ele vem de todos os lugares. Lembro-vos que tínhamos 4 escalas de erupções vulcânicas, ou seja, cinzas que atingem a estratosfera e se espalham por todo o planeta. Normalmente, por exemplo, quando houve a Revolução Francesa, 15 anos antes, houve fome por causa da explosão em Krakatoa que causou uma mini era do gelo. Só precisou de um vulcão.
Lá, você tem 5 vulcões que explodiram no VI4, a cinza vulcânica entra na estratosfera em 2 dias. 5 vezes mais. Então, é engraçado porque vai explicar por que é que Pepper Oma sempre nos disse, numa noite muito fria. Mesmo entre os profetas, falaram sobre o evento, que terminaria em um ano novo frio. E as grandes questões metafísicas são o conhecimento, quer este grande frio estivesse ligado ao inverno ou a outra coisa qualquer. Bem, aparentemente está relacionado com as 5 VI4 que ocorreram, repito, há um por século. Em 2 dias, todas as cinzas vulcânicas subiram entre 15 e 19 quilômetros e vão se espalhar pela atmosfera, mas isso é uma questão de dias. Então, quando falamos de fragmentação, é dualidade. É verdade, sim, é o centro da Terra que sai através dos vulcões, mas você também tem 2 processos essenciais que estão acontecendo, ou seja, agora mesmo na Califórnia e Nova Zelândia, você tem o bitume magma que sai em 100 vulcões, através de calçadas, coisas e metano. Há uma reposição total do metano. Sabemos que o permafrost, este ano, está totalmente derretido. Ou seja, o ar lá em cima será cada vez mais rico em metano. O que se passa com o metano? Está queimando. E você tem um meteorito chegando, ele vai incendiar o céu. E isso é real, não é canalizar ou projetar, é o que está acontecendo agora. Tivemos 5 VI4 com projeções de cinzas vulcânicas com mais de 15 quilômetros de altura. Acabou agora. Vamos ter um inverno vulcânico lá nos dias de hoje, não sei quanto tempo leva para dar a volta ao mundo, mas é muito rápido. Portanto, não é impossível que isso possa acontecer em um dia muito frio, mesmo no meio do verão. Isto é real, isto é a coisa mais concreta. E nós sabemos que o aquecimento global, nós falamos sobre a besteira do aquecimento global, é um aquecimento entrópico, o homem não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando se sabe que um cargueiro polui até 1 milhão de carros, fazem-nos rir com gases com efeito de estufa e põem filtros de partículas nos carros, isto é só marketing, não é nada mais. Sem ela, teriam parado cargueiros e aviões que poluem 1 milhão de vezes mais do que os automóveis. Então, tudo isto é um aquecimento entrópico. Nós sabemos que a temperatura amanhã, nos planetas do sistema solar externo, todos eles vão mudar e todos eles sofrem o mesmo aquecimento entrópico. Vejam o que está acontecendo em Júpiter. Então, é um aquecimento entrópico que está ligado à presença de Nibiru, que aquece o núcleo da Terra, aquece o magma e é responsável, para os VIs, havia 4 deles lá há 2 dias, e também para o processo de liquefação do solo, que está se espalhando por todo o planeta. No Irão, e não lhe dizemos isso, eles têm uma liquefação de várias regiões. A liquefação do solo é muito simples. Torna-se líquido, tudo que costumava aterrar em terra é engolido. E é instantâneo. Irmã, mas como pode liquefazer-se? A liquefação do solo está ligada tanto à cessação da rotação da Terra, que é contínua, como, ao mesmo tempo, à hipercirculação do magma, que foi fluidizada pelas influências eletromagnéticas de Nibiru. Irmã, e volta para cima. Isso mesmo. E sobe porque se expande. Isto é o que é responsável pela expansão da Terra que Abraham mencionou. Uma vez que passou de 6.700 km de diâmetro para mais de 9.000 km de diâmetro. Mas os cientistas não sabem disso. Agora, é por isso que no ano passado, eles têm falado em todos os lugares sobre a ruptura, o colapso do colapso social ou como a civilização deve morrer com dignidade. Assim, o processo da sexta extinção em massa é anunciado por toda parte. Porque elas partem, é claro, os pobrezinhos, é porque elas são mortas, a poluição do oceano é um delírio total. Essa é a realidade do processo de extinção, só isso. As abelhas desaparecem, acabou. Tem de ser muito cego para não perceber. Nem sequer está relacionado com as canas ou energias que sentimos independentemente disso, é um processo, mais concreto é. É claro que não há maneira de as pessoas saberem, porque é claro que você conhece as reações. Já há pessoas que se suicidam porque é o fim, é completamente estúpido. Este é o fim, tenho medo de morrer, por isso estou a matar-me.
É realmente um nível. Vá lá, vamos parar porque a paella está à nossa espera. Obrigado a todos. Através de Jean-Luc Ayon. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.